Nono ano. Agora, uma outra coisa que também faz parte do reported speech com o imperativo, tá? É o uso do object pronoun, ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a diferença entre subject pronoun e object pronoun. Subject pronoun, ele tem a função de sujeito e ele vai vir sempre antes do verbo, tá? O object pronoun, ele tem a função de objeto e ele vai vir depois do verbo, tá? Então, olha só, aqui nessa frase, então a gente tem I, se eu estiver falando de mim mesma, se for sujeito, eu vou usar I, se for objeto, eu vou usar o me, ok? Eles têm o mesmo significado, o que muda é o quê? Depende da posição que vai estar na frase, tá? Então, o que vocês têm que fazer? De quem que eu estou falando? Né? Primeira coisa é descobrir de quem que eu estou falando, tá? Estou falando de mim mesma, de um homem, de uma mulher, de mais de uma pessoa, ok? Primeira coisa é descobrir isso, para você saber qual é o pronome que você vai usar, tá? Aí depois que você descobriu, você vai ver se esse pronome vai ser um subject ou um object pronoun. Aí vai depender se ele está antes ou depois do verbo, tá? Então, por exemplo, se eu estiver falando de um homem, ok? Eu tenho aqui ri e him, tá? Mas o que você vai ver? Olha o verbo. Se estiver antes do verbo, eu vou usar ri. Se estiver depois do verbo, eu vou usar o him, tá? E assim você vai fazer com todos. Os únicos que têm a mesma forma é o you e o it. Tem a mesma forma para subject e object pronoun, tá? Agora os outros não. Os outros você tem que prestar atenção se está antes ou depois do verbo para saber qual que vai usar, tá? Mas falando aqui de reported speech, o que a gente mais vai usar é o object pronoun, tá? Por quê? Olha assim, quando eu conto alguma coisa, né? Quando eu digo alguma coisa, eu digo para alguém. Então é um objeto, tá? Então aqui, ó, Jane told me. Jane disse pra mim. Então olha só, eu não posso usar I aqui. Por quê? Told é o verbo, tá vindo depois do verbo. Então eu tenho que usar o me, tá? Então aqui, por isso que eu coloquei lá pra vocês na formação. Sujeito, said ou told. Aí aqui pode ser um object pronoun ou então um substantivo. Você pode colocar o nome de alguém aqui, por exemplo, tá? Mas se for para usar um pronome, tem que ser o object pronoun, tá? E aí, qual object pronoun é esse? Depende para quem que ela está contando. Nesse caso aqui eu usei o me porque está contando para mim, tá? Se ela estivesse contando para um homem, eu ia colocar told him. Se estivesse contando para uma mulher, told her, ok? Então aqui vai depender de quem está para quem está contando. E aí aonde que você vai ver isso? No discurso direto, né? Então vai ter o discurso direto falando para quem que vai estar contando, tá? Para você colocar o pronome correspondente, ok? Então a ordem é, né, a mesma coisa. Sujeito, said ou told, object pronoun ou substantivo, to, verbo e complemento, tá? Então, por que é importante vocês conhecerem o object pronoun? Porque depois do said, depois do told, ou então depois dos reporting verbs, que eu dei para vocês, request, suggest, order, vai ter que, se for usar um pronome, tem que ser um object pronoun, ok? Então aqui, o pronome que é usado aqui é um object pronoun, tá legal? Então por isso que aqui presta atenção de quem está falando, para saber qual é o object pronoun que vocês vão usar, tá? Outra coisa, não sei se vocês repararam, mas quando eu fiz essa frase, eu mudei de your para my. Por que eu também tive que fazer essa mudança? Porque aqui, o your, olha só, eu relatei exatamente a fala da Jane. A Jane me disse, soletre seu nome. Então, eu falei do jeitinho dela, tá? A
Agora aqui, eu contei que ela estava pedindo para soletrar o meu nome. Então, por isso que eu também tive que mudar, tá? Então, essas mudanças aí também vocês têm que prestar atenção, ok? Não pode ficar exatamente do mesmo jeito. Você tem que prestar atenção, porque no discurso direto, você está reportando exatamente a fala da pessoa, do jeitinho que ela falou, tá? No discurso direto, você está contando o que ela falou, tá? Então, quando você está contando o que ela falou, aí se tiver que fazer alguma mudança, você tem que fazer, tá legal? Então, igual a que a gente viu no vídeo anterior, né? Quando eu mudei aí de me para her. Por que eu mudei de me para her? Né? Porque no discurso direto, ela estava falando dela mesma. No discurso indireto, era, né, contando sobre ela. Então, por isso que eu também tive que fazer essa mudança, tá? Então, presta atenção aqui. Mas o que é mais importante aqui agora, tá? A gente está falando tudo sobre o imperativo. O que é importante? Você saber qual é o verbo que você vai usar na hora de fazer o discurso indireto, né? Asked, told, os reporting verbs, ok? Se for usar um pronome depois do verbo, tem que ser um objeto pronoun, tá? Tem que ser, não pode ser esse objeto pronoun, ok? E a ordem que vai ficar a frase, imperativo afirmativo ou imperativo negativo, tá? To, verbo complemento. Se for negativo, eu ponho not antes do to, ok? Então, só seguir aquela ordem lá direitinho. Se for usar o reporting verb no lugar do asked ou do told, vai depender de quem? Depende do discurso direto. Qual a ideia que vai passar, tá legal? Mas todos esses três assuntos que eu falei estão relacionados ao discurso indireto quando a gente está falando de imperativo, tá? E se vocês repararem aqui, ó, o que eu falei para vocês? Imperativo não tem sujeito, tá? Por que não tem sujeito? Porque o imperativo a gente pode estar falando para mais de uma pessoa, ok? Então, por isso que o imperativo não tem sujeito, tá? Então, vocês notam que o sujeito que entra na frase é só a pessoa que está contando, tá? Depois, não tem mais sujeito nenhum, tá? Porque aí você está usando o imperativo, ok? Então, meus alunos, presta atenção nesses 3 vídeos que eu enviei para vocês, tá? Acompanha aí direitinho na folha. Na folha tem mais exemplos, né? Mostrando para vocês discurso direto, indireto, como é que você tem que ser feito. Ah, outro detalhe. Quando eu falo uma frase, um discurso direto, eu ponho vírgula e entre aspas. Essa aspas aqui, eu estou querendo dizer que foi desse jeito que a pessoa falou. Quando eu passo para o discurso indireto, já não tem mais vírgula e eu também não tenho mais aspas, tá? Porque aí eu só estou contando alguma coisa, tá legal? Então tem essa diferença aí também de direto para indireto, tá? Então, ó, se for necessário assistir mais vezes, assistam, acompanhem aí com o que eu pedi para vocês copiarem no caderno, tá? Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai tirar também na hora que a gente for fazer a correção, sem problemas nenhum, tá? E agora eu vou mandar um outro vídeo falando dos exercícios que vocês vão fazer, ok?